Eu tive todas essas coisas culturais. Não passa debaixo da escada. Não deixa o chinelo virado que a mãe morre. Quando eu acredito nesse pensamento, ele me incomoda, aí eu tô sofrendo. TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo está a ver com os pensamentos. Os pensamentos. Pensamentos obsessivos são pensamentos intrusivos, ou seja, você não quer pensar, ele se impõe na sua mente. Repetitivos, é como se fosse aquele disco de vinil que voltava, e sempre de origem negativa. Nenhum pensamento obsessivo é bom. Vamos supor assim, que você chegasse para mim e falasse assim: ai, Bia, eu quando era adolescente, eu ficava obsessivamente pensando em pegar onda, sei lá, na Costa Rica. Sim, não. E não sei o quê. Não, isso é bom. Não, isso é mantra, entendeu? Isso é um mantra que você ficava ali. Porque o pensamento obsessivo, ele é sempre negativo, por isso incomoda. E muitas vezes ele vem não ligado diretamente a você, mas, por exemplo, assim, todos os dias eu tenho que falar no telefone tal hora com o Daniel, porque se eu não falar acontece com o Daniel, uma coisa ruim com o Daniel. As crianças têm um período ali entre 3 e 5 anos que eles ficam tendo muito esse tipo de coisa em relação aos pais. Então é quando liga: pai, onde você está? Não, papai está chegando. Mas onde é que você está passando? Ainda mais se elas ficarem muito expostas às telas que ficam falando: tá tendo tiroteio não sei aonde, tá tendo não sei o quê. Eu blindo bastante isso. E aí o que acontece? A criança fica assim: eu tenho que falar com meu pai. Se eu não falar com meu pai, vai acontecer uma coisa. E o pai, por sua vez, está achando com excesso de amor da criança. Exatamente. E é uma ansiedade. E muitas vezes ela não pode falar sobre o assunto. Porque se falar, aí vai acontecer alguma coisa com você. Exatamente. E aí você vai começando a perceber as ritualizações acontecendo. Deixa eu dar um exemplo de uma pessoa próxima a mim. Okay. Que uma vez me disseram que isso era toque. A pessoa lavava a mão, tipo... É o mais comum. Muitas vezes, passava horas no banho, esvaziava um frasco de shampoo. Isso mesmo. Como se tivesse uma sujeira que só ela imagina e que ninguém vê. Isso é importante. Porque, assim, o primeiro... Isso é toque. Mas o primeiro, antes de chegar a esse ponto de lava, os pensamentos intrusivos, obsessivos vieram antes. Então, quando você tem os rituais... Já é outro estágio. Comportamentais. Ele já arrumou uma maneira de aliviar aquele sentimento ruim. Em geral, de lavar a mão é um sentimento de contaminação, é um sentimento de coisa ruim. É muito mais comum do que a gente imagina em meninas, mulheres que foram abusadas sexualmente. Aí elas começam a desenvolver uma coisa de se sentir suja e lava. Ou homens também, né? A gente sabe que isso ocorre com meninos, mas é uma característica. Uma criança, uma adolescente começa muito limpa, a gente tem que o tempo todo ver se ela não está sendo abusada psicologicamente, abusada sexualmente, porque uma negligência, uma briga dentro de casa pode acontecer. Então, assim, você tem os rituais. Agora, o pior toque é quando não faz o ritual, faz um ritual de pensamento. É só no pensamento. Então, tem um ritual que é assim: pensa uma coisa ruim, aí a pessoa mentalmente tem que, por exemplo, rezar 3 Ave-Marias. E se você está falando com a pessoa, interrompe essa reza que você não consegue ver, ela vai ficando desesperada. E cada vez mais vai aumentando sua ansiedade. Quando é a limpeza ou checar... Não é superstição isso, não é? Não, a superstição é diferente, porque é uma coisa que é culturalmente aceita. Por exemplo, não passar debaixo da escada. É cultural. Bate na madeira. Bate na madeira. Agora, que as pessoas que têm uma tendência a aderir muito mais facilmente às superstições, provavelmente têm muito mais tendência a poder desenvolver um toque. Por quê? Porque elas têm medo. Por exemplo, eu passo por escada para lá e para cá. O quanto disso é genético e o quanto disso vem de uma ansiedade. O toque... Mas tem um componente genético. A gente tem que entender, voltando àquilo que a gente falou no início, nós somos corpo, mente e espírito. Nós somos... não tem como você dizer, não tem uma influência. Claro que tem. Agora, interessante que o estudo do Projeto Genoma revelou uma coisa que até então se falava assim: 50% é genética, 50% é o ambiente, é a educação. O genoma provou para a gente que o ambiente... A epigenética, né? A manga não cai da laranjeira. O ambiente... é cada vez mais importante do que o que a gente herda. É cada vez mais importante. Por quê? Os genes, eles estão ali. Eles podem passar, genes ruins, passar a vida inteira sem ser manifesto.
Agora, se você começa a ter comportamentos ou hábitos, aquilo pode ser o gatilho para aquele gene que ia morrer com você quietinho, despertar. E tem uma coisa tão interessante, a gente tem o DNA. Um pedacinho do nosso DNA, um pedacinho, uma fraçãozinha, tá? Tem conteúdo de gene ali, de informação, corresponde a 500 livros de mais ou menos 500 folhas. Aí você diz o seguinte, cara, o DNA inteiro tem tanta informação, que não é possível usar nessa vida. Por isso que eu penso que devem existir outras. E a gente carrega essa informação toda. Mas você não usa aquilo tudo, não precisa usar. E isso vai depender do comportamento que a gente tiver. Por exemplo, se eu tive todas essas coisas culturais, não passa debaixo da escada, bate na madeira, não deixa a porta do armário aberta, não deixa o chinelo virado que a mãe morre. Eu me lembro disso. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, gente, isso não faz o menor sentido. Eu comecei a deixar tudo ao contrário, virava, e graças a Deus minha mãe nunca morreu. Então, assim, você começa a ver que superstição é uma coisa. Agora, quando eu acredito nesse pensamento, ele me incomoda e começo a ritualizar coisas, aí eu estou sofrendo. A coisa do sofrimento. Todos nós temos essa coisinha. Ai, bate na madeira. Ah, mas você, se não bater na madeira, você não vai deixar de fazer aquilo, né?